Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à 38ª aula do curso de Almoxarife e Estoquista. Aula de hoje, continuando a falar sobre o processo seletivo, nós vamos nos aprofundar sobre dinâmica de grupo. Dinâmicas de grupos. Exemplos. Nós já falamos na aula passada de dois exemplos, lembram? O exemplo da dinâmica de grupo da ilha e o exemplo da lançamento de travesseiros, né? Mais ou menos isso. Agora nós vamos ver uma terceira. Né? Que animal você é? Adaptado de cato, carreira e sucesso. Às vezes você pode se deparar com uma pergunta que o tirará de sua zona de conforto, né? Mas que o auxiliará, o recrutador, a traçar o seu perfil. Uma das mais tradicionais é: se você fosse um bicho, qual seria e por quê? Nessas situações, você sabe qual é a melhor resposta? Nós temos vários bichos aqui à direita, né? Outros que talvez você escolhesse não estão aqui, mas o importante é saber dar uma resposta lógica. Pense da seguinte forma: mais importante do que a escolha do bicho, objeto, flor, cor, porque pode ter outras variações, né, dessa dinâmica. Em vez do bicho, que cor você seria? Que flor você seria? Que árvore você seria? Que personagem, né, você seria? Então, não importa a escolha em si, a argumentação que será dada para justificar a razão daquele animal, o representar, ou seja, conheça sempre o lado positivo e negativo deles. Sim, o lado negativo, por suas falhas e defeitos, também pode ser questionado. Junto com a questão de que animal você seria, e dê 3 qualidades desse animal e 3 defeitos. Você vai estar falando de você. Vamos pegar o exemplo da cobra. Dinâmicas de grupo. Exemplo, a cobra. O que ela traz de lado positivo? Inovação, foco e grande adaptabilidade. O lado negativo é traiçoeiro. Né? Então vamos ver como é que seria contra-argumentação. Este animal tem como característica ser venenoso e traiçoeiro. Como você lida com esses pontos em seu perfil profissional? É uma pergunta de saia justa. Uma dica de resposta seria a seguinte: esclareça e use o ponto negativo de forma positiva, como por exemplo, sempre surpreendendo seus colegas de trabalho e o próprio chefe. De que forma eu posso surpreender? Trazendo um auxílio, né, que eles não esperavam, trazendo uma nova ideia, uma nova forma de fazer aquele trabalho. São formas positivas de usar essa característica da cobra. Né? Tartaruga. Qual o lado positivo da tartaruga? Resistência, perseverança e também adaptabilidade. O lado negativo, naturalmente, é a lentidão. Então, como é que o entrevistador poderia te abordar, né? Caso você escolhesse esse animal. Esse animal tem como característica ser lento e preguiçoso. Como você lida com esses pontos em seu perfil profissional? Dica para a resposta. Destaque que sua principal característica não é a lentidão, mas sim a calma, a tranquilidade, a capacidade de olhar todos os detalhes antes de tomar uma posição, e isso lhe permite atuar com precisão em suas tarefas. Olha que legal, né? Transforma um ponto negativo num aspecto positivo no seu perfil profissional. Vamos ver os outros animais. Cachorro, né? A característica mais marcante desse animal é a inteligência, perseverança e trabalho em equipe. E a dificuldade seria de liderança e obediência demasiada. Contra-argumentação. Como é que o entrevistador poderia te abordar? Como você agiria em uma situação onde tivesse que tomar a liderança de um projeto e delegar atividades para outros? Dica para a resposta.
Esclareça. Você tenta trabalhar a capacidade de liderar delegando tarefas, buscando sempre explanar suas opiniões, ouvir e considerar de forma equilibrada a opinião dos seus colegas de trabalho. Olha que bacana. Isso é uma liderança democrática, característica do perfil desse animal. E o cavalo, como é que seria? Características positivas: inteligência, perseverança, força, né? Também trabalho em equipe. Né? E o ponto negativo: segue em ordem cegamente e não se importa em ter mais trabalho que os outros. É o carregador de carga. Né? Como é que o entrevistador ou alguém que esteja no processo da dinâmica de grupo poderia te abordar? Como você agiria em uma situação onde tivesse que dar ordens e sobrecarregar outro membro da equipe para que o resultado seja atingido? Ou seja, o trabalho aumentou, você não pode contratar mais alguém e vai ter que sobrecarregar a sua equipe. Como é que você lida com isso? Olha a resposta. Demonstre como sabe o que é carregar um fardo, também é capaz de delegar tarefas de forma mais assertiva e justa, sabendo o que cada um dos seus colegas de trabalho, os seus subordinados, são capazes de carregar. Abelha ou formiga. Característica positiva: resistência, trabalho em equipe e agilidade. Eu diria também que extrema organização, né? Ponto negativo: pode ser ríspido e tem dois exemplos: submisso ou autoritário. Contra-argumentação: como você lida com colegas de trabalho superiores que causam a você o desejo de dar uma ferroada? É interessante a pergunta. Dica para a resposta: destaque que não tem problemas de relacionamento e nem é autoritário, apenas tem perfil de líder e, se for o caso, não é submisso, mas sim disciplinado. Acata as ordens e as normas da empresa, o que é um aspecto extremamente positivo. Olha que interessante essa dinâmica e a forma de abordá-la. E o gato? Como é que seria o gato? Ele tem um aspecto da inteligência, flexibilidade e persuasão. E, ponto negativo, desejo de atenção e tem dificuldade em ser cordial. Né? Contra-argumentação: como você lida com esses pontos negativos em seu perfil profissional? Dica para a resposta: explique sua capacidade de canalizar o primeiro ponto negativo em momentos que se faz necessário, como apresentações de treinamentos ou vendas. Mostre, né, cordialidade, cite momentos da carreira que demonstre o quanto você se dá bem com os colegas de trabalho. Certo? Sempre contrapondo, e o importante na argumentação é sempre fundamentar na realidade, trazendo exemplos. E o tigre, leão, leopardo ou um grande felino? Aspecto positivo é liderança, coragem e autoconfiança. Ponto negativo é imposição de ideias e não aceitar ser liderado. Como é que o entrevistador poderia te abordar? Como você agiria se tivesse que ser liderado e acatar o ponto de vista de outro profissional que você considera estar abaixo de você? Você não conhece o suficiente, não tem a experiência necessária. Dica para a resposta: saia justa essa. Esclareça que você tenta equilibrar seus pontos negativos com a capacidade de trabalhar bem em equipe, discutindo harmoniosamente e entendendo o ponto de vista de outros funcionários. Então é isso. Sempre essa capacidade de observar, interagir, trocar, né? Considerar os aspectos positivos também das outras pessoas. Águia, falcão, gavião ou outra grande ave? Eu escolheria um falcão. Força, independência, adaptabilidade e foco. Ponto negativo: quer ser livre e tem dificuldade em seguir regras. Contra-argumentação: como você agiria dentro de uma empresa que possui um conjunto de regras claras e que devem ser seguidas? Dica para a resposta: mostre que você busca compreender os valores
e as premissas da empresa, quais são os seus limites dentro dela, criando estratégias de atuação. Mostre nesse momento a pesquisa que você fez sobre a empresa, mostre a sua lição de casa. Então é isso. Né? Nas duas últimas aulas temos trabalhado questão de seleção de pessoal, né? Falamos definimos que seleção de pessoal são etapas a serem superadas na obtenção do emprego. A primeira delas é o envio do currículo, a segunda delas normalmente é uma dinâmica de grupo. Né? Vimos também que existem vários tipos de dinâmicas, mostramos pelo menos 3 para vocês. Agora vamos avaliar a capacidade de retenção de conhecimentos, com alguns exercícios práticos. A fim de verificar se você compreendeu os conceitos vistos até o momento, vamos realizar uma atividade juntos. Se achar necessário, reveja o conteúdo antes de iniciar. Você pode fazer. Se você acha que ainda não absorveu todo o conteúdo necessário, pare o vídeo, volte na aula passada, faça uma revisão e depois você continua com essa videoaula, tá certo? Então vamos lá, primeira questão. Atividade 1. A dinâmica de grupo é aplicada a um grupo de candidatos para que os recrutadores possam observar e avaliar o quê? Alternativa A. Como o grupo de participantes atinge os objetivos propostos. Alternativa B. As habilidades interpessoais e atitudes de cada participante. Alternativa C. Sucesso de uma empresa, pois as organizações podem identificar talentos com potencial para fazer a diferença em um mercado cada vez mais competitivo. Ou letra D. O candidato sabe cumprir ordens sem se mostrar cansado. Dá uma pensada, escolha uma alternativa e nosso próximo slide nós vamos ver a resposta. Se você precisar de mais algum tempo, não hesite. Pare o vídeo, faça a sua reflexão e depois prossiga. Vamos ver a resposta correta. A dinâmica de grupo é aplicada a um grupo de candidatos para que os recrutadores possam observar e avaliar a alternativa correta, a alternativa B, as habilidades interpessoais e atitudes de cada participante. Se você escolheu a alternativa B, parabéns! Você conseguiu entender corretamente o que os selecionadores de pessoal servem uma dinâmica de grupo. Então, aqui cabe uma reflexão, né, gente? A dinâmica de grupo não tem como a gente se preparar. O que a gente pode fazer é ter o máximo de informação possível sobre a empresa, sobre a vaga. Podemos fazer uma pesquisa também sobre os possíveis entrevistadores, né? Tudo isso no site da empresa, também ligando, ou talvez também encontrando alguém que já trabalhe nessa empresa, né? E aí, o mais importante, você interagir de forma espontânea, sempre mostrando criatividade, objetividade e o seu alinhamento com os valores, a missão e a visão que a empresa possa ter. Tudo isso você tem que pesquisar antes. Vamos para a atividade 2, que é um pouquinho mais complexa. Use os termos seleção, cultura, estratégia e recrutamento de modo a tornar as orações verdadeiras. Nós vamos construir a oração de acordo com os conceitos que nós já vimos nas duas últimas aulas, tá certo? A seleção de profissionais deve levar em conta vai escolher seleção, cultura, estratégia e recrutamento. Por espaço, cultura, estratégia, recrutamento e seleção. Entendemos o sistema de informações que visa atrair candidatos potencialmente qualificados, quais serão selecionados futuros funcionários da organização. Lembra que eu falei isso na aula passada, né? Como é que chama aquele procedimento que o recrutador faz de atrair candidatos para a empresa, usando diversos veículos, como televisão, anúncio em jornal, sites de busca de candidatos, né? Trabalhe aqui, trabalhe conosco, né? Tem várias fontes. Tem empresas usando os grupos de WhatsApp também para fazer recrutamento.
né? Então, qual seria a palavra correta ali? Acabei até dando a dica, né? 3. Ao processo de escolha de indivíduos com qualificações relevantes para preencher uma vaga, qual é o nome? E a quarta, se os valores do candidato não estiverem em consonância com da empresa, provavelmente sua seleção não será mais adequada. Aí nós temos as alternativas. Alternativa A, seleção, cultura, estratégia e recrutamento. Alternativa B, cultura, estratégia, recrutamento e seleção. Alternativa C, estratégia, cultura, recrutamento e seleção. E a última alternativa D, cultura, recrutamento, seleção e estratégia. Qual delas você escolhe? A, B, C ou D? Professor, posso pensar um pouquinho? Claro que pode. Caso, paralise o vídeo, faça a sua reflexão e aí prossiga para obter a resposta, que é o que eu vou fazer agora. Vamos ver qual a resposta correta? Alternativa D. Seleção de profissionais deve levar em conta a cultura da organização. Por recrutamento, a resposta que eu acabei sugerindo, entendemos o sistema de informações que visa atrair candidatos potencialmente qualificados, quais serão selecionados futuros funcionários da organização. Ao processo que escolhe os indivíduos, dessa massa que foi trazida pelo recrutamento, nós damos o nome de seleção. E se os valores do candidato não estiverem em consonância com a estratégia da empresa, provavelmente sua seleção não será mais adequada. Se você acertou a alternativa D, parabéns, conseguiu entender corretamente os conceitos de recrutamento e seleção. E aí nós podemos prosseguir. Vamos para mais uma atividade. A atividade 3. Você sabe o que é dinâmica de grupo, não é mesmo? Eu falei bastante. Então selecione V, verdadeiro, e F para falsa, para cada afirmação abaixo. Vamos lá? Depois nós temos as alternativas. Técnica utilizada para se averiguar competências e habilidades das pessoas. Atividade realizada em grupo ou individualmente, no qual se trabalham atividades lúdicas. Avalia apenas o comportamento individual de cada participante. D. Deve ser desenvolvida tendo como foco o perfil da vaga a ser preenchida. A maioria dos participantes não vê problemas algum em participar de dinâmica de grupo. Será que é verdade? E as atividades a serem executadas dependem da observação das regras estipuladas e cada participante deverá usar suas habilidades e competências para atingir o objetivo. E aí nós temos a alternativa A, verdadeira, falsa, falsa, verdadeira, falsa e verdadeira. Alternativa B, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira, verdadeira e falsa. Alternativa D, falsa, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira e falsa. E a última, verdadeira, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira e falsa. Então vamos ver a resposta? Alternativa correta, alternativa A. Técnica utilizada para se averiguar competência e habilidades pessoais. Verdadeiro. Atividade realizada em grupo ou individualmente, na qual se trabalham atividades lúdicas. Errado. Falso. Dinâmica de grupo sempre trabalha as pessoas coletivamente e nunca individualmente. Avalia apenas o comportamento individual de cada participante. Não. Consegue avaliar o comportamento individual e coletivo principalmente. Deve ser desenvolvido tendo como foco o perfil da vaga preenchida. Sim, verdadeiro. A maioria das pessoas não vê problema algum em participar da dinâmica de grupo. Mentira. As pessoas se sentem intimidadas. E as atividades a serem executadas dependem da observação das regras estipuladas de cada participante. Deverá usar suas habilidades e competências para atingir o objetivo. Verdade. Ok? Se você acertou, parabéns, você conseguiu entender corretamente os conceitos sobre dinâmica de grupo.
E agora um joguinho da forca, né? Que é um joguinho antigo, mas que vale agora para a gente solidificar os nossos conhecimentos. Você se lembra do jogo chamado Forca? Pois é, tente acertar a resposta antes que seja tarde. Dica: um dos principais aspectos observados em uma dinâmica de grupo. Vamos ver quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 letras, né? E é uma palavra composta pelo que nós estamos vendo, né? Vamos ver as alternativas? Alternativa A, processo em âmbito. Alternativa B, critério de mérito. Alternativa C, trabalho em equipe. E alternativa D, ascensão e coesão. Qual seria a alternativa certa? Se você disse trabalho em equipe, alternativa C, parabéns, né? Você entendeu como funciona um processo de avaliação utilizando dinâmica de grupo. Outra atividade, e que também nós falamos na aula passada, né? Quais são os comportamentos que você não deve apresentar em qualquer tipo de dinâmica de grupo durante um processo seletivo, né? A gente apresentou aquelas imagens de um ator apresentando expressões faciais representando essas características. Estão lembrados? Será que a arrogância faz parte? Será que liderança, intolerância, mudez, timidez, iniciativa, autoconhecimento, apatia, convencimento, quais seriam? Alternativa A, arrogância, intolerância, mudez, timidez, apatia e convencimento. Alternativa B, liderança, intolerância, iniciativa, mudez, apatia e convencimento. Alternativa C, arrogância, liderança, timidez, iniciativa, autoconhecimento e apatia. E a última alternativa, intolerância, mudez, timidez, iniciativa, apatia e convencimento. Qual delas, gente? Alternativa A, B, C ou D? Se precisar de mais um tempo para pensar, é só paralisar o vídeo. Mas eu vou dar a resposta agora. Alternativa correta, alternativa A. Arrogância, intolerância, mudez, timidez, apatia e convencimento são os comportamentos que você deve evitar numa dinâmica de grupo. Entrar mudo e sair calado queimou o filme. A dinâmica de grupo é uma oportunidade para você explanar as suas ideias, demonstrar a sua criatividade, mostrar a sua linha de raciocínio e, acima de tudo, a sua capacidade de interagir com os outros integrantes do grupo. A timidez ela é superada a partir do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, nos tornamos mais seguros. Apatia é quando a pessoa não tem reação, demonstrando falta de interesse. Portanto, não deve ser demonstrado, né? E convencimento é quando a pessoa se acha mais do que a outra. Numa dinâmica de grupo, nós devemos demonstrar que todos têm capacidade, né? Eu tenho uma habilidade e o outro não tem, em alguma outra atividade ele pode ter uma habilidade que eu não tenho. Arrogância tem a ver com convencimento, devemos evitar, e a intolerância. Devemos demonstrar o contrário, resiliência, nossa capacidade de absorver os impactos, né, os desafios, também de nos adaptarmos às situações. Teste de seleção. Agora nós vamos começar a falar de uma outra etapa do processo seletivo, né? E todo mundo tem medo. Bem, agora vamos mudar um pouco o assunto, pois você já está mais tranquilo em relação à dinâmica de grupo, certo? Vamos até uma avaliação. Abordaremos agora os testes de seleção. Tentaremos responder algumas perguntas que você pode estar se fazendo. Qual é a função dos testes de seleção? Quais serão as atividades? O que o recrutador analisa nesta etapa? Vamos ver? Testes de seleção. Conceito.
Dentre as diversas definições que encontramos no How-Wise, que é um dicionário, 2009, para as palavras teste, vamos nos ater a duas delas: exame crítico ou prova das qualidades de uma pessoa ou coisa. E B, lista de perguntas orais e ou escritas para avaliar os conhecimentos de um estudante, de um candidato a um concurso, por exemplo. Portanto, ao participar de um teste de seleção, você será avaliado e comparado a outros candidatos. O exemplo que nós estamos vendo da figura ali, né? Uma charge demonstrando essa avaliação. Dependendo de seu desempenho, poderá ser aprovado ou não. É o que a selecionadora está fazendo. Né? Temos exemplo aqui, um falando que é 9 e o outro falando que é 6. E o do meio em dúvida. Depende do ângulo. Né? Ambos estão certos. Testes de seleção. Vamos ver os tipos. Existem diversos tipos de testes a serem utilizados em um processo seletivo. Você conhecerá os tipos mais comuns. Nós temos os testes psicológicos, ou psicotécnico, de raciocínio lógico, situacionais e conhecimentos gerais. Então, na próxima aula, nós vamos nos aprofundar em cada um deles, mas hoje a gente conseguiu saber, né? Então, qual a diferença da dinâmica de grupo para um teste? Dinâmica de grupo não deixa de ser uma avaliação, não é mesmo? Mas é uma avaliação coletiva. Já o teste, normalmente é individual, né? Testes psicológicos, como nós vamos ver à frente, avaliam algumas características que só o psicólogo pode avaliar, né? Personalidade, habilidades como inteligência, atenção, né? O teste de raciocínio lógico vai avaliar nossa capacidade de resolver problemas, né? E aí nós temos vários tipos de testes, quais nós vamos poder observar. Testes situacionais são criados para ver como nos saímos em situações reais. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, só para a gente dar uma introdução e não ficar solto, né? Você da área de vendas, né? Você está trabalhando e de repente pega um colega de trabalho roubando. Qual seria a sua reação? Uma pergunta de saia justa. Você responde que entregaria o colega, o selecionador vai falar para você: poxa, mas então quer dizer que você é um X9? Você delata seus colegas de trabalho? Agora, se você fala que não, né, deixaria para lá, daria mais uma oportunidade, diria: você é conivente com as pessoas que roubam a empresa? Você sabia que quando você não delata alguém que está roubando, você também está co-participando? Então, são situações desse tipo para avaliar a nossa capacidade de sair de situações críticas, né? E nós temos os testes de conhecimentos gerais, que vocês já conhecem, são aquelas provas de avaliação de conhecimentos gerais, conhecimentos matemática, português, física. Concursos têm isso. Né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, compreendido, né, o que é um processo seletivo, né? Já compreenderam que o currículo, o objetivo do currículo não é conseguir um emprego, o objetivo do currículo é conseguir entrar num processo seletivo, possivelmente uma entrevista. Se não for uma entrevista, é uma dinâmica de grupo, onde aí eu vou poder, então, através da minha capacidade de participação, de comunicação, de argumentação, conseguir convencer o selecionador de pessoal para que eu prossiga nas etapas, né? A primeira etapa do processo seletivo, então, é a dinâmica, é o currículo, depois dinâmica de grupo, testes dos mais variados tipos, e aí nós vamos ver tudo isso na próxima aula. Assim, encerramos a nossa 38ª aula do curso de almoxarife estoquista. Hoje, prosseguindo com a questão de processo seletivo, nos aprofundamos mais na dinâmica de grupo. Ficou claro que é importante a pesquisa da empresa antes de participar de qualquer etapa do processo seletivo, para fundamentar a sua argumentação, né, e te ajudar também na hora de participar da dinâmica de grupo. E a questão de você se autoconhecer.
fazer alguns treinos, né? Porque algumas dinâmicas elas são bastante comuns e nós apresentamos algumas aqui para vocês. Agradeço a participação de todos vocês e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.